Quando eu cheguei aqui no Japão, não existia internet. E os japoneses só tinham aquele preconceito básico, que no Brasil a gente vivia na selva, a gente era tudo índio, vivia só de tanga ou pelado. A gente ficava mais vestido durante a época de carnaval, onde as pessoas se vestiam com as fantasias. Porque no restante do ano a gente estava tudo entre os macacos, balançando nos cipós. Esse era o preconceito básico que no exterior se tinha dos brasileiros, um povo que ninguém nunca tinha visto antes. Tanto é que em uma das fábricas em que eu trabalhei na época, logo que cheguei no Japão, uma das velhinhas, a mais pentelha, sabe? A gente estava na hora da limpeza e ela chegou para mim segurando uma vassoura e perguntou: no Brasil vocês têm vassoura? Lógico que ela perguntou em japonês, né? Eu já estou traduzindo aqui para vocês entenderem tudo o que aconteceu. Então, ela chegou para mim e perguntou: no Brasil existe vassoura? Aí eu logo me liguei, né, e respondi para ela: a gente tem, mas a gente prefere usar aspirador de pó. A outra velhinha que estava do lado morreu de dar risada. E a que perguntou ficou meio puta, né, porque voltou na cara dela. Eu respondi isso porque o brasileiro na época já era tratado como um bicho do mato. Não que eles acreditassem mesmo que a gente vivia pelado no meio da floresta brincando com os macacos. O caso é que essa velhinha, com a agressividade passiva dela, tentava ridicularizar a gente, dando esses toques meio mal educados. E isso era naquela época que não existia internet, não existia comunicação fácil, não existia divulgação de notícias. Quando surgiu a internet e a gente começou a bater papo, trocar informações e visitar vários sites, quando surgiu aquela ideia de que a gente podia visitar o Museu do Louvre sem nunca visitar Paris, foi uma maravilha, né? Eu pensei, nossa, agora sim os japoneses vão parar de ter preconceito com o brasileiro, né? Mas o que acontece agora? Olha só os últimos políticos que a gente teve no Brasil e o que a gente tem agora. Na época da Dilma foi uma loucura, todo mundo comemorando a mandioca, querendo estocar vento. Eu realmente pensei que aquilo lá fosse o fim da picada, que não dava para afundar mais do que aquilo. E agora nesse carnaval, né, todo mundo comemorando os 2 meses de mandato do novo governo, que finalmente acabaria com a situação ruim que estava, né, do último governo. Olha só o que acontece. O presidente da República dá a entender para o mundo inteiro que a gente no Brasil toma dedada e substitui o shampoo por produtos mais naturais, digamos. O que vai acontecer na prática? Na época que eu cheguei no Japão, as pessoas achavam que a gente tinha maus hábitos por puro preconceito. Agora, eles vão ter certeza. Por quê? Porque o presidente da República fala que a gente faz isso. Olha, eu cheguei aqui no Japão há mais de 30 anos atrás, então eu ainda posso falar para todo mundo que não era da minha época. Porque o presidente mesmo está falando que os últimos governos que estragaram a educação no Brasil. Então, você que está chegando no Japão agora, vai ter que se explicar. Quando as pessoas perguntarem: você saiu do Brasil porque não aguentava mais tomar dedada? Ou você veio para o Japão porque não aguentava mais a falta de shampoo? Você vai ter que engolir. Ou falar que o presidente é louco. Qual que você vai escolher? Se vocês assistem os meus vídeos aqui no canal, vão perceber que eu não estou muito contente com a situação política atual do Brasil, mas não estou criticando, porque eu espero que dê certo. Nenhum dos 2 candidatos em evidência da última eleição não eram meus preferidos, tá? Eu não sabia qual que ia ser pior, e então não escolhi nenhum dos 2. Não estou querendo ser hipócrita, tá? Muita gente escolheu um lado ou outro porque achava que o outro lado era muito pior. Não tem problema, isso é a escolha de cada um. Só que agora que a gente já escolheu e a gente está tendo o resultado que não está muito legal,
a gente precisa criticar para ver se eles conseguem melhorar ou não estragar tanto. Chegou a hora das críticas construtivas. Se você ficar criticando só o outro lado, que nem está mais em evidência, você dá força para eles, por causa desse governo realmente estragar tudo. Porque você está colocando o outro lado como alternativa ao governo atual. E o governo atual não está indo muito bem. Então, vocês estão dando força para o outro lado. A melhor estratégia para os dois lados seria parar de criticar o antigo oponente, porque aí você tira a força desse antigo oponente. Se você faz cagada criticando o oponente fica como melhor opção do que a situação atual. Ah, meu Deus. Não queria entrar em política, mas já entrando, né? Uma coisa que levanta muitas dúvidas: por que o presidente está recebendo tanto desse conteúdo? Por que ele acha que é normal isso na vida do brasileiro? É o seguinte, ele está muito na internet. Ele usa a internet para tudo. Pesquisas, para formar opinião, para se comunicar com os eleitores. E tem esse problema: se você visita muito um certo tipo de assunto, a internet te dá os conteúdos relacionados. Por que disso? Se você visita alguma coisa que muita gente já visitou, os sites normalmente veem o que as pessoas que normalmente visitam aquele conteúdo costumam pesquisar. E aí te sugere aquele assunto, porque para facilitar a sua vida é uma coisa que você naturalmente vai procurar. E eu posso te garantir que eu não recebo esse tipo de conteúdo como chuva dourada ou dedada ou quem é fiscal do loló de quem. Isso nunca apareceu para mim. Eu não faço esse tipo de pesquisa. Dá a entender que o nosso presidente está fazendo algumas pesquisas estranhas. E a internet sugere para ele coisas que essas pessoas costumam visitar com frequência. Então aparece para ele a toda hora. E ele pode achar que isso é normal. Tentando ser bonzinho, eu estou jogando a melhor das hipóteses, tá? Digamos que ele está realmente preocupado com esse tipo de assunto, então ele pesquisa muito esse tipo de assunto e essas coisas aparecem a toda hora no computador dele. É a seguinte coisa: se você não gosta de torta de batata, não procura por torta nem batata na internet. Se você procura torta e batata na internet, você vai acabar recebendo conteúdo falando de torta de batata. Tem muita gente chamando o nosso presidente de louco, desequilibrado, emocionalmente instável. Não sei, eu não sou psicólogo, não sou profissional da área para saber, para diagnosticar. Então, a gente só pode falar do que a gente sabe, né? E a única coisa que eu sei é que se você fizer muitas pesquisas a respeito de menores de idade, por exemplo, aí vai aparecer muitos vídeos a respeito de menores de idade, que nem denunciaram em vídeos recentes, né? O Felipe Neto e outros. É de se preocupar com o conteúdo que o nosso presidente tem acessado, porque dá a entender que ele tem se preocupado um pouco além da conta com esse tipo de assunto, que ele tem pesquisado muito além da conta. E eu não sei, há 30 anos atrás a gente não via isso assim com tanta facilidade, não. Eu só ouvi falar de bailes privados que tinha esse tipo de comportamento, mas no meio da rua, nunca vi. Qualquer tipo de coisa, consumo de drogas, pedofilia, abuso emocional, eu sempre ouvi falar que acontecia em locais fechados. Não sabia que era assim no meio da rua, a toda hora, a todo instante, com qualquer um, como o presidente está dando a entender. Então você que está querendo vir para o Japão agora, vai pensando no que você vai falar quando te perguntarem: você realmente viu tudo isso no meio da rua, como o presidente falou?
você tem a opção, você pode concordar com o presidente falando para todo mundo, realmente o presidente está com razão. Ou falar, olha, o presidente está um pouco confuso, no mínimo. Porque querendo ou não, você vai se deparar com esse tipo de situação em que as pessoas vão te questionar se você realmente viu isso ou se você viveu isso. Tem duas japonesas meio atacadas ali atrás. Acho que elas nunca viram a pessoa gravando vídeo no meio da rua. Duas hienas. Olha, não tem como escapar. As pessoas que defenderem o que o Bolsonaro tuitou realmente pensam da mesma maneira que ele, que eles veem isso no dia a dia, que eles acham que isso está em todo quanto é canto. Se eles acham isso, então eles vivem isso. Agora, se você tem a mesma opinião que eu, você vai concordar que é uma situação muito bizarra, que é uma coisa que ele teve de procurar muito para achar, para conseguir divulgar. E se ele está divulgando agora, ele... Bombeiros. Ah não. Polícia. Oh, estão vindo pra cá. Como é que fica agora? Eu não estava querendo me intrometer em política, não queria dar minha opinião a respeito de nada, porque está muito no começo, mas poxa, não faz nem 2 meses que o cara está no poder e já está soltando esse tipo de coisa que atinge a gente que está no exterior. Eu não sei se a gente pode reclamar de preconceito se as pessoas chegam pra gente e perguntam se a gente realmente usa alternativas naturais para o shampoo, ou se a gente fugiu do Brasil por ter medo de levar dedada. Seria preconceito se fosse baseado em rumores, fofocas, filmes, trash. Mas quando é baseado no que o presidente do país fala que tem no dia a dia, como é que você vai chamar de preconceito? É o presidente falando que você vive essa realidade. Como que você vai se justificar para os japoneses que estão do outro lado do mundo e não veem tudo que ele está fazendo no dia a dia? Vai pensando numa saída.